Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos a mais uma videoaula de Direito Penal. E o artigo que nós vamos estudar aí hoje será o crime de corrupção passiva, que está previsto no artigo 317 do Código Penal. Então vamos ler lá o caput do artigo. Diz o artigo 317: solicitar ou receber para si ou para outrem, direta ou indiretamente, ainda que fora da função ou antes de assumi-la, mas, em razão dela, vantagem indevida ou aceitar promessa de tal vantagem. Pena, reclusão de 2 a 12 anos e multa, tá? Trata-se aqui de mais um crime praticado por funcionário público contra a administração pública, tá? E tem aí por objeto jurídico a proteção da moralidade da administração pública. Primeiramente, como existe a conduta passiva, que é o artigo 317, também existe a conduta ativa, tá? Que é o artigo 333. A conduta ativa é praticada pelo particular, então, que oferece uma vantagem ao funcionário público. Então, nós temos estes dois crimes aí que se relacionam, tá? Mas a corrupção passiva e a corrupção ativa não são necessariamente crimes bilaterais, tá? Para a configuração de um crime, não necessariamente exige a configuração do outro crime. Então, vamos imaginar aqui que para a configuração da corrupção ativa, né, que é então a conduta do particular que oferece uma vantagem indevida aí para o funcionário público, para que ele deixe de praticar algum ato, por exemplo, não necessariamente não necessita que o funcionário público então aceite essa vantagem, tá, para a sua configuração. Nós estamos e vice-versa, tá? Um crime não é relacionado com o outro. Nós estamos aí diante de uma exceção à teoria unitária, tá? Aqui o Código Penal, então, a teoria unitária de concurso de agentes, então aqui o Código Penal, ele adotou a teoria pluralista, tá? Como uma exceção à teoria unitária, que é a regra geral no Código Penal. Bem, passando, né, continuando, existe uma classificação aí feita pela doutrina que classifica a corrupção passiva como própria e imprópria. Ela será própria quando o funcionário público ele solicita uma vantagem indevida para praticar um ato injusto, tá? Então, por exemplo, o funcionário público que solicita aí uma vantagem, um valor em dinheiro, por exemplo, para o funcionário de um cartório para sumir, para desaparecer com documentos de um processo. Ou então ela será imprópria quando o ato praticado for justo, tá? Quando ele de fato deveria praticar este ato, mas ele exige uma vantagem indevida, como é o caso do oficial de justiça que solicita, tá? Solicita uma vantagem indevida para cumprir aí com maior rapidez um mandato, por exemplo, solicita uma vantagem devida do advogado para cumprir esse mandato de uma forma mais mandado de uma forma mais célere, mais rápida, tá? Então existe essa classificação aí de própria e imprópria, ok? Própria quando for aí a prática de um ato injusto e imprópria quando for a prática de um ato justo. Ação nuclear. Nós estamos aí diante de um crime de ação múltiplas, tá? E pode ocorrer aí em três verbos, tá? E os verbos são solicitar, receber ou aceitar. Então, solicitar, né? Aqui difere do crime de concussão. O crime de concussão, o verbo é exigir. Aqui de uma forma mais branda aí, né? O funcionário público ele solicita uma vantagem para talvez fazer ou deixar de fazer alguma coisa. Receber, né? Que aqui no caso vai ter a contrapartida aí do corruptor ativo, né? Que vai oferecer e ele vai, então o funcionário público vai
receber, né, uma vantagem devida, e aceitar uma promessa, tá? Então aqui o simples fato de aceitar o recebimento de uma vantagem, de um valor, uma promessa, já aí configura este crime também. Continuando, é importante que neste crime aqui, como também no de concussão, que exista o nexo funcional, tá? Então, o funcionário público, ele só pode solicitar aí, só vai ocorrer este crime se, por exemplo, ele solicitar para praticar um ato o qual ele tenha competência para praticar, tá? Então, vamos imaginar aí que o funcionário público, o funcionário público do Detran solicita uma vantagem indevida para expedir uma CNH sem ter competência para tanto. Não é ele que é o competente neste setor, mas ele trabalha no Detran, então, mas ele não tem competência para tanto. Aí nós não temos o vínculo funcional, tá? O nexo funcional. Neste caso, se este funcionário ele se ele se utilizar aí do fato de ser, da vantagem de ser funcionário aí para conseguir uma facilitação, neste caso, mas não é da competência dele, poderemos estar diante então do crime de tráfico de influências, tá? Que está previsto no artigo 333. Então é sempre bom observar, tá, a existência ou não do nexo do nexo funcional para a ocorrência deste crime. Continuando, o objeto material aqui é a vantagem devida, tá? E essa vantagem devida, a grande maioria da doutrina entende que pode ser econômica, patrimonial, moral, até mesmo vantagem sexual, por exemplo. Continuando, o sujeito ativo aqui é um crime próprio, tá? Só pode ser praticado aí por funcionário público. Pode ocorrer o concurso aí de agentes, né? Pode, uma pessoa em particular pode incidir na prática da corrupção passiva, né? Vamos supor aí que um policial, utilizando-se de um particular, né? Envia essa solicitação por meio deste particular, tá? Então, aí haverá um concurso e este particular ele vai responder também pela corrupção passiva, mesmo não sendo funcionário público. Sujeito passivo, aqui em um primeiro momento é o Estado, né, o sujeito passivo primário, e o sujeito passivo secundário é aí o agente, né, o particular que sofreu aí com essa solicitação indevida. O elemento subjetivo é o dolo, tá? O dolo genérico, mas também exige-se a finalidade especial, tá? Que está contida na expressão para si ou para outra. Quanto à consumação, nós devemos analisar cada verbo, tá? Solicitar e aceitar trata-se de condutas formais, então independe do recebimento aí de qualquer vantagem. O simples fato do agente solicitar ou aceitar uma promessa já configura o crime. Quanto à conduta receber, aí nós estamos diante de uma conduta material e para configurar nos moldes da conduta receber, é necessário então que o funcionário público ele receba esta vantagem indevida para consumar o crime. Muito embora seja de difícil constatação, é possível, a grande maioria da doutrina entende que é possível, tá, a ocorrência aí da tentativa no caso da corrupção passiva, que é aquele exemplo clássico do funcionário público que envia uma carta, né, um documento solicitando uma vantagem indevida. Quanto às formas, tá, nós temos aí no parágrafo 1º um aumento de pena, tá? Então diz o parágrafo 1º, a pena é aumentada de 1/3 se, em consequência da vantagem ou promessa, o funcionário retarda ou deixa de praticar qualquer ato de ofício ou o pratica infringindo o dever funcional, tá? Então aí se ele de fato pratica, né, ou retarda o ato, né, haverá então este aumento de pena.
Já o parágrafo 2º, nós temos uma forma privilegiada, tá? O parágrafo 2º diz que se o funcionário pratica, deixa de praticar ou retarda ato de ofício com infração de dever funcional, cedendo a pedido ou influência de outrem, tá? Que é o famoso eu conheço o cara tal, facilita aí para mim. Então, um policial, quando é parado em uma blitz, né, a pessoa, ela fala, olha, eu conheço, eu sou cunhado do fulano de tal, que é teu amigo, aí facilita para mim, né, não faça autuação, enfim, é o famoso aí coleguismo, né, por amizade. Neste caso, o legislador entendeu que a pena deveria ser mais branda a este funcionário público, então a pena ficará aí de 3 meses a 1 ano e multa. Continuando, quanto aí à concussão e à corrupção passiva, né, sempre atentar-se aí aos verbos, né, na concussão é utilizado o verbo exigir, que é uma conduta mais grave, né, e já na corrupção passiva é usado aí o verbo solicitar, tá? Então tem que tomar bastante cuidado para não fazer confusão com estes dois tipos penais. E voltando aí a falar do nexo funcional, é importante aqui trazer um exemplo para vocês, tá? Então vamos imaginar aí que um funcionário público, tá, de um presídio X já exonerado, ele, valendo-se aí, né, deste fato de ter sido funcionário público, ele esconde o fato de estar exonerado e solicita a uma família de uma pessoa que está presa uma vantagem indevida para aí então estar aí facilitando a vida deste preso dentro desta prisão, tá? Aqui no caso não haverá o crime de corrupção ativa, porque não existe este nexo funcional, né? O ex-funcionário público já exonerado, ele vai incidir aqui no estelionato e no artigo 324, tá? Que é o exercício funcional ilegal prolongado, tá? Então, tem que sempre prestar muita atenção na questão do nexo funcional. Continuando, para finalizar, né, trata-se de um crime de ação penal pública incondicionada, né? Ele tem aí o caput e o parágrafo 1º tem penas bem... o parágrafo 1º, aliás, o caput tem uma pena bem alta aí, salvo engano, deixa eu ver, de 2 a 12 anos, né? Mas nós percebemos que o parágrafo 2º, que é a forma privilegiada, ele tem uma pena de 3 meses a 1 ano, então ele vai seguir aí o rito previsto na Lei 9.099, que é o rito do juizado especial criminal. Muito bem, pessoal, então ficamos por aqui. Qualquer dúvida, estou à disposição de vocês. Até mais, um grande abraço.